19, do versículo 23 ao 41, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 23 ao versículo de número 41, onde falaremos quando o Evangelho confronta os ídolos e abala estruturas. A grande ideia dessa mensagem é essa. Nós veremos quando o Evangelho confronta os ídolos e abala as estruturas. Acompanhe comigo em sua Bíblia ou no telão, falando do Senhor que diz assim: por esse tempo houve uma considerável tumulto acerca do caminho, e havia certo ouvinte chamado Demétrios, que fazia miniaturas de prata do templo, miniaturas de prata do templo de Artemises, e proporcionava bom negócio aos artífices. Eles os reuniram, bem como os artífices das obras semelhantes, e disse: senhores, bem sabeis que deste negócio nos vem a prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse homem Paulo tem convencido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E não há somente perigo de que esse nosso negócio caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Artemis perca toda a sua importância, vindo até mesmo a ser destruído, vindo até ser destituído da sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos e gritaram: grande é Artemis dos Éfesos, ou mais conhecida como Diana. A cidade encheu-se de confusão, e todos imediatamente correram ao teatro, arrastando com eles os macedônios, Gaio e Aristarcos, companheiros de viagem de Paulo. E Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não permitiram. Também alguns dos oficiais romanos, amigos de Paulo, mandaram pedir-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. E os gritavam de um modo e outro de outro, pois havia confusão na assembleia. E a maior parte deles nem sabia por que motivo havia se reunido. E então atiraram Alexandre dentro da multidão, a quem os judeus levaram para a frente. E Alexandre, acenando com as mãos, queria apresentar uma defesa ao povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos gritaram em uma voz durante quase 2 horas: grande é a Artemis dos Éfesos. Quando conseguiu apaziguar a multidão, o escrivão disse: homens de Éfeso, existe alguém que não saiba que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande deusa Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Visto que essas coisas não podem ser contestadas, convém que vós aquieteis e nada façais precipitadamente. Portanto, esses homens que aqui trouxeram não são sacrilégio, nem blasfemos contra a nossa deusa. Todavia, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há proconsores que se acusem uns aos outros. Além disso, se demandais alguma outra coisa, isso será resolvida numa assembleia legal, pois corremos o perigo até de sermos acusados de provocador da desordem por causa dos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com que possamos justificar
purificar esta aglomeração. E tendo dito isso, desfez a Assembleia. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença, diante da Tua poderosa palavra. Te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade e o Teu querer. Eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça. O que nos importa é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado neste lugar. Por isso, Pai, nós te pedimos e te rogamos, Pai, fala aos nossos corações. Fala conosco, Pai, assim como o Senhor já tem falado abertamente desde o início desse culto. Assim como o Senhor já tem falado através das orações entoadas em Teu santo nome. Assim como o Senhor já tem falado através dos louvores entoados. Assim como o Senhor já tem falado pelas oportunidades que aqui foram tidas, Senhor. Assim como o Senhor já tem falado na leitura da Tua poderosa palavra. Nós te rogamos e te pedimos, continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade. Continua, Senhor, a fazer o Teu querer. Que não seja nada de mim, mas que seja o Senhor a nos instruir, que seja o Senhor a nos ensinar, que seja o Senhor a nos corrigir, que seja o Senhor a fazer a Tua vontade neste lugar. Por isso nós te rogamos e te pedimos, Senhor, que o Seu nome seja exaltado e proclamado em nosso meio. A Tua seja a honra, a Tua seja a glória, Deus seja o louvor para todos sempre. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um texto a qual vimos domingo retrasado. Paulo estava com o desejo em seu coração de ir para outro lugar. Ele estava com o intuito de obra concluída. As coisas aqui já estão concluídas. Ele estava, se nós formos ver no versículo 21 adiante, ele sentiu em seu coração de ir para outro lugar, passar da Macedônia e da Cássia, porque dizia, depois de ir para lá, preciso ir também para Roma. Ele tinha um desejo em seu coração de ir a Jerusalém, ir para Roma, porque ele se sentia que a obra do Senhor já estava ali avançada. Mas nós vemos nesse texto que acontece algo diferente do desejo do coração de Paulo. Por isso nós vemos, dentro da estrutura desse texto, o tema que quando o Evangelho confronta os ídolos e abala a estrutura. Vivemos num tempo onde é comum ouvirmos que o cristianismo deve permanecer no âmbito pessoal. Vivemos num mundo onde as pessoas dizem que o cristianismo, que eu acredito, que eu creio, precisa viver somente no âmbito pessoal, na minha vida. Eu não preciso passar isso para ninguém. Ou, quando nós passamos para alguém, corremos o risco, pela lei, de sermos entendidos como alguém que não tem uma simpatia com a religião dos outros, ou assim pode-se dizer. Ouvimos comumente que o cristianismo deve permanecer no âmbito pessoal. Creia no que quiser, desde que não interfira na vida dos outros. Contudo, esse nunca foi a realidade do Evangelho do livro de Atos. Nós vivemos num mundo onde as pessoas dizem, você pode crer no que você quiser, desde que isso não interfira na minha vida, desde que isso não interfira nas minhas escolhas, desde que isso não interfira no meu viver. Vai dizer aí, pessoas vão dizer aí, onde começa o seu direito, termina o meu, onde começa o seu, termina o meu, e assim sucessivamente. Mas nós vemos no livro de Atos que o Evangelho não é assim. O Evangelho precisa confrontar. O Senhor nos chamou para ser luz do mundo, nos chamou para ser sal da terra. O que adianta colocar a luz debaixo da mesa? Será que ela vai iluminar o ambiente a qual ela está inserida? Mas não. A palavra diz que o candeeiro deve ser colocado no lugar correto, no lugar do velador, para que ele ilumine todo o lugar. Precisamos anunciar o Evangelho, precisamos pegar Cristo Jesus, precisamos anunciar a palavra, arrependei-vos e creem na palavra do Senhor. Sempre que Cristo é anunciado com fidelidade, hábitos são confrontados, prioridades são questionadas, sistemas internos começam a tremer.
sempre quando pregamos Cristo Jesus de verdade, com fidelidade em sua palavra, coisas precisam acontecer, hábitos precisam ser confrontados. Quando olhamos para Cristo Jesus, entendemos a sua vontade em nossas vidas, entendemos quem Ele era, o que Ele fez e o que Ele realizou na cruz do Calvário por mim e por você, nós precisamos deixar alguns hábitos de lado. Precisamos fazer com que pessoas, ao conhecer a Cristo Jesus, deixem alguns hábitos de lado. Prioridades são questionadas. Será que isso verdadeiramente é prioridade em minha vida? Precisamos questionar e dizer, será que o que eu tenho vivido, o que eu tenho sonhado, o que eu tenho almejado em minha vida é a prioridade que Deus quer para mim? Quando entendemos e anunciamos o Evangelho, essas coisas precisam mudar em nossas vidas. Sistemas internos começam a tremer. A nossa própria vida começa a tremer diante do poderoso Deus. Porque quando nós, como a palavra nos diz, analise-se pois o homem a si mesmo, nós precisamos fazer uma autoanálise diária. Precisamos todos os dias olhar para nós e olhar para Cristo Jesus. Precisamos achar Cristo Jesus em nós. E será que você, se olhando no espelho todos os dias, você tem achado Cristo Jesus em você? Ou você tem achado somente o velho homem? Você tem achado verdadeiramente Cristo Jesus em suas atitudes, em suas escolhas, em seus desejos? Ou você tem achado somente você? Somente a sua vontade, somente o seu querer, somente o seu eu. Em Éfeso, Paulo não organiza protestos, não ataca o templo de Artemis, não convoca boicotes econômicos. Ele simplesmente prega o Evangelho. Isso foi suficiente para provocar uma das maiores revoltas urbanas registrada em Atos. Eu não estou dizendo, e aqui nós não vemos, como pessoas dizem, nós não precisamos ir para a rua, precisamos fazer, precisamos ir contra. Não, Paulo somente anuncia o Evangelho. Paulo somente fala sobre Cristo Jesus. Nas redes sociais, se você começar a pregar o Evangelho e falar sobre Cristo Jesus, você compra uma briga que dá até processo na justiça. Mas precisamos anunciar Cristo Jesus. Precisamos viver o Evangelho que transforma, que mudou a minha e a sua vida e que pode transformar a vida daqueles que carecem, que precisam. Quando ele prega o Evangelho, isso foi suficiente para provocar uma das maiores revoltas urbanas registrada em Atos. Atos 19, do 23 ao 41, nos mostra que o verdadeiro conflito não é entre religiões, mas entre o Deus vivo e os ídolos do coração humano. O problema nunca foi sobre religiões. O problema sempre foi sobre a minha vontade, sobre o meu querer, sobre o meu ídolo humano contrário a Deus. E quando o Evangelho avança, ele expõe ídolos, provoca oposições e revela que Deus continua soberano, mesmo em meio ao caos. O Senhor continua soberano, mesmo em meio aos problemas. Nós veremos nesse texto, do versículo 23 a 27, o Evangelho confronta os ídolos e ameaça interesses. Veremos também do versículo 28 ao 34, a idolatria gera confusão, manipulação e violência. Veremos também no versículo 35 ao 41, a soberania de Deus prevalece sobre o caos humano. Veremos também a resposta de 3 perguntas. O que acontece quando Cristo deixa de ser um discurso e passa a governar vidas? Veremos também porque o Evangelho incomoda quando toca em dinheiro, status e poder. Também veremos onde está Deus quando o mundo parece dominado pela confusão. Acompanhe comigo em sua Bíblia o versículo de número 23 ao 27, onde veremos o Evangelho confronta os ídolos e ameaça interesses. Acompanhe comigo. 23. Por esse tempo, houve uma considerável tumulto acerca do caminho. Mais uma vez, eles vão dizer sobre aqueles do caminho, porque Cristo Jesus,
Ele é um caminho a ser seguido. E os cristãos eram chamados de os do caminho. Cristo Jesus, ele não é uma ideologia, ele é algo que você precisa viver todos os dias. Cristo Jesus, ele é o único caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Por isso o texto começa, Lucas nos dizendo, por esse tempo houve um considerável tumulto acerca do caminho, acerca dos cristãos, acerca daqueles que seguiam a Cristo Jesus. Cristo Jesus é o caminho a ser seguido, Cristo Jesus é aquele que devemos seguir. Lucas nos inicia dizendo, por esse tempo houve um grande alvoroço acerca do caminho. O caminho não era apenas uma crença, mas um novo modo de viver. Demétrios, Orives, influente, percebe que a pregação de Paulo estava causando queda no seu lucro. Foi comigo, versículo 24. Havia certo Orives, chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e proporcionava bons negócios aos artífices. Lucas vai nos dizer sobre um homem chamado Demétrio, que era um Orives, e ele fazia miniaturas do templo da deusa Diana, ou da deusa Artemis, deusa do sexo. E esse homem, o texto vai nos dizer que esse trabalho proporcionava um bom negócio aos artífices. E ele os reuniu como aos artífices das obras semelhantes e disse: Senhores, bem sabeis que deste negócio nos vem a prosperidade. Aquele homem reúne todos aqueles que trabalhavam conforme o seu trabalho, de formas manuais, os artífices, aqueles que trabalhavam de formas manuais, construindo, fazendo estaturas, fazendo miniaturas, fazendo lembranças, seja o que for. Ele reúne todos e diz: bem sabeis que a nossa renda, a nossa riqueza vem dessas coisas. Ele estava preocupado com o lucro, com a queda do seu lucro, com o abandono da idolatria, risco e identidade cultural de Éfeso. Ele reconhece algo fundamental. Vai comigo no versículo de número 26. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este homem Paulo tem convencido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Aquele homem estava preocupado porque Paulo estava anunciando o evangelho de salvação. Paulo estava anunciando Cristo Jesus. E aonde Cristo Jesus chega, a idolatria precisa bater em retirada. Aonde Cristo Jesus chega, as coisas precisam ser mudadas. Aonde Cristo Jesus chega, as vidas precisam ser moldadas e mudadas por Cristo Jesus. Aquele homem estava reconhecendo que as pessoas que outrora compravam as suas miniaturas, as pessoas que outrora iam aos templos adorar aquela deusa, as pessoas que faziam aquelas práticas, estavam mudando de decisões e opiniões, porque Paulo estava anunciando o evangelho da salvação. Paulo estava anunciando Cristo Jesus. Aqueles homens se preocupam por estarem perdendo o controle. Estavam perdendo o controle financeiro, estavam perdendo o controle daquelas coisas que os enriqueciam por causa de Cristo Jesus. Quantas pessoas têm se preocupado? Eu não posso entregar a minha vida ao Senhor, porque se eu entregar, eu vou empobrecer. Se eu entregar as coisas que eu fazia, eu não posso mais fazer. Pessoas não querem largar o pecado, não querem viver Cristo Jesus, porque querem viver no erro, porque querem viver as suas vontades. Fora aqueles que estão se enganando, achando que estão servindo a Cristo Jesus, e não estão. Fora aqueles que acham que está fazendo e vivendo da forma que quer, e achando, eu vou me encontrar com Ele, vai para juízo eterno.
Pois a própria palavra do Senhor em Mateus 25 nos diz, o Senhor diz: muitos naquele grande dia me dirão, Senhor, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu falei, em teu nome eu fiz. Trabalhavam, realizavam, mas não tinham um valor, não viviam o Evangelho, porque o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui estrangeiro e não me acolheste, estive preso e não foste me visitar. O Evangelho é uma forma de viver. O Evangelho de Cristo Jesus é uma mudança extraordinária de vida. Não tem como eu me enganar e dizer: eu faço aqui e vou receber o reino dos céus da forma que eu quero, da forma que eu desejo. Não é bem assim. Não é desse jeito. A Bíblia vai nos dizer, no Evangelho de João, Cristo Jesus vai dizer: ame uns aos outros, um novo mandamento se vos dou. Ame uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. E o próprio texto vai dizer: tendo Cristo amado os seus até o fim. Vivemos num mundo onde o Evangelho a ser pregado aí afora é que convívio é questão de gosto. Ou você não ouviu essa mensagem? Convívio é questão de gosto. É como um giló. Você comeu, não gostou, você tira do seu prato e joga fora. Já pensou se Deus agisse com você desta maneira? Eu te perdoo, mas eu não quero mais caminhar com você. Eu te perdoo, mas acabou o relacionamento. Eu te perdoo, mas eu não ando mais com você. Já pensou se Deus agisse com você desta maneira? Senhor, me perdoa pelo meu pecado. Tá bom, eu te perdoo, mas acabou por aqui. Então Deus ia fazer com Moisés e o povo no Egito: olha, o que eu prometi eu vou cumprir, a terra prometida, mas eu não vou ser mais o Deus de vocês, não. Êxodo 33. Ele fala: eu não vou mais com vocês, eu vou mandar um anjo vai com vocês, nada vai acontecer com vocês no caminho, mas acabou o relacionamento com vocês. E Moisés e o povo se humilham perante a presença do Senhor. Moisés e o povo tiram todos os seus artifícios, todas as suas joias, para exaltar o nome do Senhor. Mas às vezes nós dizemos: eu perdoo o fulano de tal, mas na minha mesa não senta mais. Na minha casa não entra mais. Quem somos nós? Às vezes queremos fazer desta maneira, porque talvez foi nos ensinado assim. Eu escuto pregações que dizem isso. A pessoa, se o Senhor falasse isso para você: eu te perdoo, meu filho, mas na minha mesa você não vai cear. Na minha casa você não vai entrar. Já pensou se isso acontecesse com você? Por isso que a Bíblia nos chama: ame o seu próximo como a ti mesmo. Se você quer ser perdoado por Deus, perdoe os seus irmãos. A oração que Cristo Jesus nos ensina do Pai Nosso é aquela que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Você tem perdoado? É assim como? É com igualdade. Você quer ser perdoado? Viva o amor. Você quer perdoado? Viva a gratidão a Cristo Jesus. Esses homens estavam preocupados com a sua riqueza. Esses homens estavam preocupados em ganhar, em possuir, em ter. Quantas pessoas aí afora estão preocupadas com os seus bolsos cheios? Quantos pastores, quantas pessoas que estão ali afora estão preocupadas em possuir, em ter, em ganância, em recurso? Quantas pessoas não estão preocupadas com vida, mas estão preocupadas com dinheiro? Esses homens não eram diferentes. Não que o recurso financeiro, não que o dinheiro não seja necessário, mas ele não é o primeiro. O primeiro precisa ser o reino dos céus. Esses homens estavam preocupados em possuir e ter. Por isso Paulo tem, eles vão dizer que Paulo tem persuadido e desviado muitos
do caminho em toda a Ásia. Que maravilha! Dão testemunhos do Evangelho. Mesmo com a sua ganância, reúne homens e diz: vocês não estão vendo o que está acontecendo? Toda a Ásia está se convertendo, toda a Ásia está se entregando, nós vamos falir, nós vamos ser destruídos. Pessoas estão preocupadas com o crescimento, porque estão perdendo o controle, estão perdendo o seu ganha-pão, estão perdendo as pessoas que estavam do seu lado. Pessoas estão preocupadas com o crescimento, porque estão preocupadas somente em possuir e ter, estão somente preocupadas em ter o recurso, em ter o dinheiro, em ter as coisas, em ter o controle, como esses homens estavam preocupados. Eles não estavam preocupados com o nome de Cristo, eles não estavam preocupados com o Evangelho, estavam preocupados com si mesmo. E quantas pessoas vivem preocupadas somente consigo? Quantas pessoas vivem preocupadas somente se na minha mesa tem um arroz, se na minha mesa tem um feijão, se eu tenho uma roupinha nova, se eu tenho um sapatinho para vestir, se eu tenho combustível para botar no meu carro? Quantas pessoas estão preocupadas somente consigo e não têm se preocupado se dentro talvez da nossa igreja existam pessoas que não tenham arroz, não tenham feijão, não tenham pão, não tenham nada em sua ceia? Às vezes nos mostramos como estes homens, preocupados com nós mesmos, com os nossos familiares, preocupados com os nossos entes queridos, mas não estamos preocupados em falar e pregar o Evangelho para aqueles que carecem, que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, no nosso meio, no nosso cotidiano e dia a dia. Às vezes estamos preocupados com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as nossas esposas, estamos preocupados com tanta gente dentro da nossa família, mas esquecemos de nos preocupar uns pelos outros, nos preocupar sobre aqueles que carecem, que estão perdidos lá fora, que carecem, que estão perdidos do amor de Deus. O Evangelho persuade porque é a verdade. O Evangelho, ele persuade porque a palavra de Deus nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, lembra, tem aí na internet umas imagens que diz onde está não sei o quê, e você não consegue ver, mas quando você vê aquela imagem, você não consegue mais desver. É assim o Evangelho. Quando você entende, quando você conhece Cristo Jesus, você não consegue mais viver sem Ele. Quando você conhece Cristo Jesus, você não consegue mais caminhar sem Ele, você não consegue mais viver sem Ele. Por isso, o Evangelho persuade, porque Ele é a verdade. Os ídolos são ameaçados quando as pessoas mudam de coração. Ídolos são ameaçados quando as pessoas mudam de coração. Por quê? A palavra de Deus em Mateus diz: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O que você tem de precioso em sua vida, o seu coração está ali. O que você tem de precioso que está em sua vida, é ali que está o seu coração. E às vezes temos precioso para as nossas vidas, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, a nossa casa, a nossa família, mas em terceiro lugar, ou quinto lugar, em sexto lugar, Cristo Jesus. O nosso coração está nessas coisas e não está em Cristo. O Senhor, Ele quer a primazia do meu e do seu coração. Cristo Jesus quer a minha e a sua vida. Ele quer ser o primeiro. Ele não quer ser o segundo. Ele não quer ser o terceiro. Ele não quer ser o quinto. Sabe por quê? Porque você não foi o último na vida dele. Ele entregou o seu Filho unigênito para morrer no meu e no seu lugar. Ele nos deu o que Ele tinha de melhor. E o que você tem dado para Deus? Você tem dado o seu melhor para Deus? Ou você tem dado aquilo que sobra ou aquilo que dá? Pastor, eu tenho dado aquilo que dá, porque a vida é corrida demais, né? O senhor sabe, entende como é que é a vida de um CLT ou a vida de um empresário? O senhor sabe como é que funciona. Às vezes a gente não tem tempo nem para a família, não tem tempo para Deus. Precisamos mudar de prioridade. O Senhor nos deu um novo ano para viver. E precisamos iniciar esse ano pensando o que tem sido primordial para mim. Porque a prioridade é isso. É aquilo que é primordial, aquilo que eu não consigo ficar sem. O que tem sido primordial em mim e em sua vida. Por isso,
ídolos do nosso coração mudam. Aqui vemos como a idolatria não é apenas religiosa, mas econômica, social, emocional. Nós vemos aqui que aqueles homens não estavam preocupados com a deusa, não estavam preocupados com a religiosidade, mas eles estavam preocupados com o seu próprio bolso. Se tudo acabar, a gente vai ficar falido. Se todo mundo se converter a Cristo Jesus, acabou. A preocupação daqueles homens não era com a religiosidade, mas sim com a economia. E aqui nós vemos que a idolatria não é apenas religiosa, mas econômica, social, status, emocional. Nós vemos isso em Êxodo 23, 20, versículo 3, onde o Senhor nos diz: não terás outros deuses diante de mim. Mateus 6, 24, onde nos diz: não podeis servir a dois senhores. Para mim, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Às vezes queremos dar um jeitinho. Não, pastor, eu sei como administrar. Eu dou o que é de Deus e dou de César o que é de César. Eu sei fazer tudo certinho. Pode ficar tranquilo. Quem tem sido o Senhor da sua vida? O seu próprio eu? Ou você tem morrido todos os dias para Cristo Jesus? O que tem prevalecido em sua vida? A vontade de Deus ou a sua própria vontade? Precisamos colocar na balança o que temos vivido e como temos feito, porque talvez nós estamos mais parecidos como Demétrios do que como Paulo. Pessoas que resistem a Cristo não por falta de fé, mas por medo de perder o controle financeiro ou moral. Pessoas que têm vivido e não têm crido realmente, têm faltado fé, porque tem medo de perder o controle financeiro, tem medo de perder a moral. Eu conheço um empresário aqui da cidade que disse para mim, não vou falar o nome, por ética, mas ele disse para mim assim: pastor, eu não posso ir para a igreja não, porque se eu for para a igreja eu não consigo administrar as minhas coisas. Se eu for para a igreja, eu vivo mais para a igreja do que para mim, então eu não posso ainda ir para a igreja. É melhor ganhar o mundo e perder a alma. Pessoas têm vivido desta maneira, irmãos. Têm querido ganhar o mundo, mas têm perdido a sua alma. Têm perdido uma vida eterna com Cristo Jesus por algo passageiro. Quando os ídolos são confrontados, eles não se rendem pacificamente, eles reagem. Vamos ver, do versículo 28 ao 34, a idolatria gera confusão, manipulação e violência. Acompanhe comigo. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos e gritaram, grande é a Artemis dos Éfesos. A cidade encheu-se de confusão e todos imediatamente correram ao teatro, arrastando com ele os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Aqueles homens se enfurecem ao ouvirem que o seu bolso começaria a esvaziar, ao ouvirem que aquilo que eles acreditavam estava ruindo. Eles começam a se levantar e dizer: grande é a Artemis dos Éfesos. E a cidade começa a se encher de confusão, de tanto jeito que nós vamos ver no texto que existiam pessoas que estavam ali no meio, que estavam alvoroçadas, mas nem sabiam o porquê, nem sabiam que estava atiçando, mas estava ali. É problema, eu quero saber, estou aqui.
se juntar 5 pessoas, 20 pessoas ali na esquina, quando você vê, vai começar a juntar uma opção de gente. O que aconteceu? E ouviram isso e ficaram furiosos e gritaram: grande é Artemis de Éfeso. E a cidade encheu-se de confusão e todos imediatamente correram ao teatro e arrastaram com eles os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Não acharam Paulo, pegaram aqueles dois que estavam ali, eu já te vi com ele, então vamos lá, é você que vai com a gente. Preciso de alguém para culpar. E Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não permitiram. Os discípulos, os que caminhavam com ele, disseram com ele: não faz isso não. Também vemos que alguns oficiais romanos, amigos de Paulo, mandaram pedir para que ele não se arriscasse a ir ao teatro. Paulo não foge da batalha. Paulo, em um momento, ele foge. Ele queria ir lá. Ele queria ir até lá, dizer, ele queria ir lá, ser explicado. Mas acharam melhor que ele não fosse. Não podemos temer em meio aos problemas. Não podemos nos acovardar em meio às dificuldades. Não podemos tremer diante das dificuldades, porque maior é o Senhor do teu problema. Maior é Deus do que todas as coisas. Maior é Deus do que o mar vermelho. Maior é Deus do que o povo, os egípcios. Maior é Deus do que qualquer gigante que se levante contra a minha e a sua vida. A multidão se forma rapidamente. E Lucas destaca algo chocante. A maioria nem sabia que estavam, porque estavam se reunindo. Pega no versículo 32. E os gritavam de um modo e outro de outro, pois havia confusão na assembleia. E a maior parte deles nem sabia o que motivo havia se reunido. A maior parte que ali estava nem sabia o porquê estavam ali. Nem sabiam o motivo por qual eles estavam ali. A idolatria produz barulho sem entendimento. A idolatria, ela produz barulho, mas não tem nenhum entendimento. Você não vê aí? Como junta a gente em determinados locais, para determinadas situações? Como junta pessoas? Fazem barulho, mas sem entendimento. Onde Deus é rejeitado, a razão também é. Onde Deus é rejeitado, a razão também é. Quando lemos Eclesiastes, Salomão dizendo que se deu ao vinho, mas ele se deu ainda com a sabedoria. E isso não é verdade. Porque nós sabemos que não tem como eu me entregar às vontades deste mundo, eu me entregar às coisas deste mundo e dizer: Deus está em mim. Não tem como eu me entregar ao Senhor do meu eu e dizer que Deus é o Senhor da minha vida. As pessoas gritaram por 2 horas. Acompanhe comigo, versículo 33. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, a quem os judeus levaram para a frente. E Alexandre, acenando com as mãos, queria apresentar uma defesa ao povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos gritaram em uma voz durante quase 2 horas: grande é a Artemis dos Éfesos. Gritaram por quase 2 horas: grande é as Artemis dos Éfesos. As pessoas gritavam 2 horas seguidas o nome de Artemis, não para adorar como devoção, mas para defender um sistema ameaçado. Pessoas têm querido ganhar no grito. Aqueles homens estavam querendo ganhar vantagem no grito. Gritaram por quase 2 horas, querendo ganhar no grito.
não para defender ou não para agir, mas para defender o seu sistema que estava sendo ameaçado. Alexandre tenta falar, mas é rejeitado simplesmente por sua identidade judaica. A idolatria desumaniza. A idolatria, ela desumaniza. As pessoas deixam de ter compaixão com os outros. Nós fomos recolher alimento não perecível aqui em nossa cidade, e a gente batia em algumas casas dizendo: nós somos da Igreja dos Batistas, estamos aqui pedindo alimento para as famílias carentes. E muitas pessoas dizem assim: mas eu sou da fulana de tal, eu sou de... Amém. Nós estamos aqui para pregar e viver o amor de Cristo. Se você é irmão em Cristo também, amém. Vamos viver. Mas por isso a idolatria, ela desumaniza. As pessoas se tornam inimigas. As pessoas não é mais ser humanos. As pessoas se tornam inimigas dela por causa da idolatria. Ela transforma pessoas em massa, verdade, em grito e fé, em violência. Nós vemos em Romanos, capítulo 1, versículo 21 ao 23, trocaram a glória de Deus por imagens. Romanos 1, 21 ao 23. Culturas que toleram Jesus enquanto ele não confronta seus ídolos modernos, sucesso, prazer, poder. Vem comigo lá, Romanos 1, 21 ao 23. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis, nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes a homens corruptíveis, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Trocaram a glória de Deus pelas imagens. Trocaram a glória de Deus pelo ser humano. Trocaram a glória de Deus por si mesmo. Quantas pessoas têm vivido desta forma? Têm trocado a glória de Deus por sucesso, por prazer, pelo poder. Quantas pessoas estão aí e cantam para o meio evangélico? Porque muitos aí que você ouve cantando já disseram não ser cristãos, mas cantam para evangélicos, porque financeiramente é lucrativo. Quantos em entrevistas aí falaram: não, eu não sou evangélico não, eu canto para evangélico. Quantos estão aí fora? Vivem por causa do sucesso, por causa do prazer, por causa do poder. Multidões digitais que se indignam sem discernimento, repetindo slogans sem verdade. Nós precisamos conhecer para poder falar. Quantas pessoas aí querem só gritar, mas não sabem nem o que está dizendo. Não tem nem base para uma discussão, falar algo, sobre debater algo. Nós vemos o que vemos aí digitalmente, é isso. Pessoas que estão se expressando, que não sabem nem se expressar, não conhecem nem o que está falando, não sabem nem a fundo o que crê. Uma coisa, irmãos, como os cristãos uns dizem: eu sou calvinista, eu sou arminianista. Você sabe todas as teses do Calvino e de Arminiano? Sabe? Então, como você diz eu sou? Como você diz eu creio nisso? Tomamos para cima a verdade que talvez nem conhecemos. Mas Cristo Jesus está aqui e Ele quer mudar a sua vida. Ele quer ser conhecido por você. Ele quer te conhecer.
e Ele quer mudar a sua história. Por isso Ele inspirou cerca de 430 homens para escrever a sua palavra, para nos falar sobre as maravilhas de Deus, para nos falar sobre a obra de Deus na minha e na sua vida, na vida do seu povo, a obra que Ele quer transformar o meu e o seu viver. Cristo Jesus quer te conhecer, Ele quer andar contigo. Ele não quer apenas ser um Deus, um Senhor distante. Ele quer ser parte da sua vida. Ele quer caminhar contigo, Ele quer viver contigo. Ele quer andar com você. Ele quer que você o conheça. Muitos ali estavam gritando, se alvoroçando, mas nem sabiam por que tinha começado aquela guerra toda. Mas o homem é jogado a eles, Alexandre, um judeu, para falar. Lemos no versículo 35 a 41, a soberania de Deus prevalece sobre o caos. Acompanhe comigo. E quando conseguiu apaziguar a multidão, o escrivão disse: homens de Éfeso, existe alguém que não saiba que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande deusa Artemis e sua imagem que caiu do céu? Aquele homem se levanta e diz: vocês estão aqui fazendo barulho, gritando, mas será que alguém não sabe que nós somos o guardião? Porque caiu um asteroide naquela cidade e ali eles esculpiram uma imagem de uma mulher que era adorada, fizeram um templo, e esse templo funcionava como um banco, onde as pessoas levavam o seu recurso para ser guardado pela deusa. Pensa nisso. Era essa cidade de Éfeso. E aquele homem está dizendo, algum homem de Éfeso, quando conseguiu apaziguar a multidão, o escrivão disse: homens de Éfeso, existe alguém que não saiba que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande deusa Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Eles estão dizendo: alguém não sabe disso? Alguém não sabe que foi isso que aconteceu? Visto que essas coisas não podem ser contestadas, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente. O que ele está querendo dizer é: isso é fato. A cidade é guardiã. Isso é fato. A imagem caiu do céu. É um fato. De forma inesperada, Deus usa um escrivão pagão para restaurar a ordem. Ele não defende o Evangelho, mas apela à lei, chama a razão e devolve a multidão. Acompanhe. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilégios, nem blasfemam contra o nosso Deus, a nossa deusa. Todavia, se Demétrios e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules que se acusem uns aos outros. Aquele homem que estava ali entendeu que não se tratava da deusa, não se tratava do templo, mas se tratava do benefício que eles tinham. Aquele homem levantado por Deus, o pagão, traz o conhecimento àquelas pessoas, chama a razão, dissolve a multidão. Paulo nem sequer aparece em cena. Deus não depende da força da igreja para governar o mundo. Ele simplesmente governa. Mesmo autoridades ímpias podem ser instrumentos da providência divina. Nós vimos na pregação do Natal, no sermão de Natal, quando Cristo Jesus, quando João e Maria é levado até Belém para lá fazer o registro, e lá se completam os dias de Maria dar à luz. Deus usou o homem para que todos os povos fossem à sua cidade para se registrar.
E foi isso que Deus usou para que seu filho cumprisse a promessa dele, que ele falou através dos profetas. Deus tem controle de todas as coisas. Deus tem controle em suas mãos. Ele usa quem Ele quer. Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer. Uma certa feita, uma senhora estava orando ao Senhor, e do lado da sua casa era um templo de macumba, de umbanda. E ela estava orando ao Senhor e pedindo ao Senhor que o Senhor mandasse alimento para a casa dela, mandasse sustento para a casa dela. E aquele homem daquele terreiro escuta a oração daquela mulher e chama o seu encarregado e diz para ele: vá até o mercado, compra de 1 ano e mande à casa daquela mulher, e quando ela estiver recebendo, diga quem foi que mandou. E assim ele faz. E quando as compras chegam na casa dela, a mulher começa a glorificar a Deus. Obrigado, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ouviu. Obrigado, Senhor. E aquele homem: você não vai perguntar quem foi que mandou? Aí ela falou: não, estou agradecendo, não, quem te mandou foi o pai de santo aqui do lado. Ela falou: obrigado, Senhor, porque quando o Senhor faz, até o diabo obedece. Deus está no controle, irmãos. Deus tem controle de todas as coisas. Deus tem controle em suas mãos. Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ainda que os seus não façam, Ele levanta alguém para fazer. Ainda que o povo não clame, as pedras clamarão. Todavia, 38, todavia, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos aí. Procure-os, que se acusem uns aos outros. A nossa guerra não é no Facebook, não é no Instagram. Tem algo contra seu irmão? Vai até, leve ele até a igreja, leve até o pastor, procure alguém. Você não precisa estar aí. Tem leis e autoridades para isso, para trabalhar. Além disso, se demandais alguma outra coisa, isso será resolvido numa assembleia legal, pois corremos o perigo até de sermos acusados de provocar desordem por causa dos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com que possamos justificar esta aglomeração. Aquele homem estava preocupado, nós estamos aqui reunidos. E Roma vai olhar como para a gente? Vai achar que nós estamos provocando a desordem contra Roma. Vai nos atacar. Ele está dizendo: isso aqui nós não podemos justificar. Que justificação vocês têm contra Paulo e esses homens? Nenhuma. O que esse homem estava dizendo não tem nada contrário a eles, não tem nada que comprove que ele está errado. Mas nós estamos aqui correndo um perigo de sermos acusados de provocar a desordem por causa dos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com que possamos justificar essa aglomeração. Deus usa quem Ele quer. Deus é Deus. Romanos 8, 28 nos diz: Deus opera todas as coisas segundo o seu propósito. É o propósito de Deus, é a vontade dele. Deus opera todas as coisas segundo o seu propósito. As aplicações que eu posso fazer para nós nos dias de hoje é: todo coração é uma fábrica de ídolos. Se não adorarmos a Deus, adoramos algo no lugar dele. Todo coração humano é uma fábrica de ídolos. Se não colocamos Deus em primeiro lugar, nós estamos colocando outra coisa. Se não é o primeiro lugar de Deus, outra coisa está sendo colocada. O Evangelho não pode ser domesticado. Ele sempre confronta áreas intocáveis da vida. Não tem como domesticar o Evangelho, não tem como colocar numa redoma. Não tem como dizer: as pessoas querem ir fora. Não, nós precisamos redigitar a Bíblia, porque há palavras que é antiquada no nosso tempo. O que as pessoas estão dizendo aí fora? Não podemos dizer isso que... Não pode dizer. Deus é para todos. Vai todo mundo para o céu.
O Evangelho não pode ser domesticado, ele sempre confronta áreas intocáveis da vida. A igreja não vence pelo grito, mas pela fidelidade. O silêncio confiante honra mais a Deus do que a reação impulsiva. Seja fiel, irmão. Creia no Senhor. Pastor, mas eu estou passando por uma coisa que eu não deveria passar. É injustiça. Ore ao Senhor. Entregue ao Senhor. É Ele quem guerreia a minha, a sua guerra. É Ele que tem o controle de todas as coisas. Você não vai vencer no grito, mas vai vencer na fidelidade ao Senhor. Vai vencer confiando nele, porque dele é o poder, a glória e a honra para todos sempre. O caos do mundo nunca ameaça o trono de Deus. Ele continua soberano, mesmo quando não entendemos os bastidores. Mesmo quando não entendemos o porquê estamos passando por certas coisas. Mesmo quando não entendemos o porquê estamos vivendo certas coisas em nossas vidas. Deus tem o controle de todas as coisas. Jesus Cristo é o maior confronto aos ídolos da história. Na cruz, ele expôs a falsa segurança do poder, a mentira do controle humano, a fragilidade dos deuses feitos por mãos. A pergunta final não é se o Evangelho vai confrontar nossos ídolos, mas se estamos dispostos a deixá-los cair para que Cristo reine plenamente em nós. Gostaria de abrir lá em 1 João 5,21. Eu quero encerrar essa mensagem com esse texto. 1 João 5,21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Que possamos guardar os nossos corações dos ídolos humanos. Que possamos guardar os nossos corações do eu. Que possamos guardar o nosso coração da falsa segurança da riqueza. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai,